Eu me chamo Filomena Vale, todo mundo me conhece Filó. Sou médica, pediatra, trabalho no CTI da Santa Casa há 20 anos e tenho uma caminhada com Jesus muito intensamente desde os meus 17 anos, quando vim morar sozinha. Se não fosse a presença viva, não teria sobrevivido. Morar sozinha numa capital para vir estudar, quando você sai do interior, é um desafio, não é uma coisa muito fácil. Mas sempre tive a presença doce dele, a presença de Maria, e a pedido dele, através de um senhor que se chama, ele se chama porque está no céu, né? Ele morreu muito jovem, mas era um homem muito ungido de Deus, era conhecido como índio, pode ser que alguém aqui já tenha conhecido. Numa noite, numa tarde de oração, eu estava no grupo, era um grupo acima, lugar assim cheio, eu estava em pé lá no fundo, e ele chegou até mim e falou assim: eu tenho um recado para você. Depois não. Falou: Jesus mandou te pedir para rezar o terço todos os dias. Eu falei: índio, eu já faço isso. Eu fui criada rezando terço. O que mais que Jesus falou? Conheço ele é meu amigo, ele nunca deu ponto sem nó. Ele não disse mais nada. Ele só pediu para que você rezasse o terço todos os dias. A partir desse dia, eu morava no pensionato de freira. Jesus me colocou num quarto com mais 2 meninas e a gente já rezava o terço junto. Éramos 3 que rezávamos o terço juntas. A partir desse comunicado, começou a chegar no meu quarto de 3 em 3. Em final de 2 meses, próximo do Natal, nós éramos mais de 100 mulheres que rezavam no quarto todas as noites. Só eu fazia faculdade, estava no 3º ano de medicina e todo mundo era estudante e ia fazer vestibular naquele ano. E foi muito interessante porque aquilo foi uma caminhada com as pessoas. Só tinha a minha Bíblia e meu terço. E a gente terminava de rezar o terço e ficava todo mundo me olhando. Eu falava: Jesus, me ajuda, eu tenho que falar o quê para essas pessoas que estão aqui me olhando? E aí, assim ele fez, né? Então eu brinco e falo que o Espírito Santo e ele me ensinaram, né? Tudo que eu não sabia e que até hoje ainda não sei, estou a caminho. E esse grupo, então, foi fundado, e esse próximo ano, de 2013, eu faço 30 anos de grupo. Então, são 30 anos que eu reúno as pessoas para rezar e para falar de Jesus. Então, essa é uma caminhada com muitas histórias, vocês podem imaginar quantas histórias, quantas coisas maravilhosas ele fez. Mas só um detalhe, porque as freiras, na época, ficaram muito incomodadas, porque 11 horas o pensionato sempre fechou. Então, que movimento era aquele que acontecia às 11 da noite? Eu morava no 1º andar, naquela época, e tinha mais 2 andares. Eram 200 mulheres que moravam nesse lugar. Que movimento era aquele, 11 da noite, que todo mundo estudava até às 11, que tinha um subir e descer escadas, não é? E as meninas só batiam na minha porta e entravam, parecia uma senha, né? Batia e entrava. Todo mundo de pijama, de camisola, etc. Nunca pensaram que seria uma coisa muito boa, não é? E aí as freiras já estavam nos vigiando. E as mães começaram a ligar para as freiras e falaram: é alguma exigência do pensionato? Porque as minhas filhas, as meninas, estão pedindo de presente de Natal uma Bíblia e um terço. É exigência? Por que as meninas de 17 anos querem uma Bíblia e um terço? As freiras começaram a ficar preocupadas, o que estava acontecendo, porque aparentemente não tinha nada de diferente. A nossa turma, da que mais rezava, a que mais fazia confusão, éramos nós. E elas começaram a ficar de tocaia. E uma noite, depois de vigiar, todo mundo batendo e entrando, viu que o movimento cessou, elas entraram de uma vez. Quando elas entraram, elas encontraram todo mundo de joelho, rezando. Elas ajoelharam e rezaram também. A partir desse dia eu ganhei a capela. Fui promovida e de quarta passei a ter uma capela. E elas me deram a chave, porque a gente só podia rezar depois das 11, porque diz que o nosso modo de rezar apavorava as freiras. Porque eram todos jovens, né? E a gente ficava diante do Santíssimo mesmo. E se estava frio, levávamos cobertor e dançávamos diante dele, cantávamos e chorávamos e pedíamos. E era uma festa com ele, literalmente uma festa. E às vezes saímos da capela 1 da manhã e todo mundo levantava às 6. Mas era jovem, não é? E dávamos conta daquilo. E naquele primeiro ano, todas as meninas foram aprovadas no vestibular. Então o grande boato que surgiu era: quem reza com a Filó passa no vestibular. Então, era claro que não era nada disso, né? Mas
surgiu-se esse mito, né? Então Jesus vem me preparando muitos anos, Ele me prepara para que hoje eu pudesse enfrentar um grupo de irmãos nesse porte. Vocês acham que a gente já nasceu pronta? Ninguém nasceu pronto, né? Na verdade, quando o índio me deu aquele recado, eu não podia imaginar que Jesus queria isso aqui hoje. Mas aquele foi o primeiro recado, né? E tantos outros vieram depois, mas o primeiro: seja obediente, reze o terço todos os dias. Era só isso. Ele fala pouco, curto, mas a gente não tem noção do que ele está querendo a partir daí, né? Então é mais ou menos uma introdução sobre a minha historinha com ele, que é linda, né? Eu acho linda, tanta história, tanto caso. São muitos anos de caso. Oh.